Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. A velhice não é um fato estático, é o resultado e o prolongamento de um processo. Esta é uma frase do livro A Velhice, da escritora francesa Simone de Beauvoir. O professor do Instituto de Física da URGS, Alan Alves Brito, faz um paralelo entre os pensamentos de Simone de Beauvoir sobre a velhice com o processo de nascimento e morte das estrelas. Fique agora com o Simplifísica sobre a velhice no universo, de Simone de Beauvoir, As Estrelas. Basicamente, o que eu quero discutir aqui hoje é teoria, observação e cultura. Quando eu pensei nesse talk, era nesse sentido, da gente poder conversar no final aspectos de física, aspectos de matemática, aspectos de astronomia, mas também aspectos de cultura. E a motivação para esse talk foi exatamente um curso de extensão que eu desenvolvi ano passado com colegas do departamento de astronomia, focado para a terceira idade. Então, esse curso, ele durou, foram 7 encontros, de março a novembro de 2015, em comemoração ao Ano Internacional da Luz, e os 15 anos, os 25 anos, na verdade, do programa da Universidade Aberta à Terceira Idade. Então, essa experiência me marcou, porque quando eu organizei esse projeto para a terceira idade, eu tive muita dificuldade em ser compreendido. Parecia que astrofísica e matemática é só para crianças, jovens e adultos. E como se os idosos não tivessem o direito de poder aprender astrofísica e poder aprender até onde a gente pode ir, né, nesse universo imenso. Então, essa é a motivação para essa palestra. Né? Espero que eu consiga fazer o link que eu imaginei. Então, para a gente começar, eu gostaria de contar com a colaboração de uma de nossas colegas. Então, por favor. Onde exatamente eu me encontro? O que me surpreende é a impressão de não ter envelhecido, embora eu esteja instalado na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e meu corpo. Hoje, que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar unicamente, da maneira mais direta, o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acredito que eu consigo fazê-lo. Vivi no mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Então, para os mais novos que estão aqui, né, eu vi vários adolescentes. Então, Simone de Beauvoir é uma escritora francesa, feminista, né, na linha, uma filósofa, escritora de mão cheia, na linha do existencialismo. E a Simone de Beauvoir, ela é exatamente conhecida, né, pelo protagonismo no feminismo, que ajudou não apenas o movimento feminista, mas também o movimento LGBT que veio em seguida. Então, para Simone de Beauvoir, ela queria, né, ela escrevia para uma sociedade sem hierarquia de gêneros. E esse livro famoso, O Segundo Sexo, né, lá a gente pode encontrar essa frase famosa dela, que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Ou seja, a mulher ela não é vista apenas do ponto de vista biológico, mas principalmente do ponto de vista cultural. A gente tem que entender essa mulher culturalmente também. E aí, a gente conhece Simone de Beauvoir a partir dessa perspectiva do feminismo, né? Mas também tem a Simone de Beauvoir da velhice. E tem um outro livro, que é aí que eu quero fazer o link com a física, com a astrofísica, que é o livro sobre a velhice, né? A Velhice, de Simone de Beauvoir. Então, eu vou ler esse texto para vocês. A velhice não é um fato estático, é o resultado e o prolongamento de um processo. Em que consiste este processo? Em outras palavras, o que é envelhecer? Esta ideia está ligada à ideia de mudança. Mas a vida do embrião, do recém-nascido, da criança, é uma mudança contínua.
Caberia concluir daí, como fizeram alguns, que nossa existência é uma morte lenta? É evidente que não. Semelhante paradoxo desconhece a verdade essencial da vida. Ela é um sistema instável, no qual se perde e se reconquista o equilíbrio a cada instante. A inércia é que é o sinônimo de morte. A lei da vida é mudar. Bom, então eu separei essas palavras para vocês. Estático, processo, mudança, morte lenta, sistema instável, se perde e se reconquista o equilíbrio a cada instante, inércia, lei. Então aí começa a nossa viagem. Então a gente começa com a história térmica do universo, né? Então eu estou mostrando para vocês desde pequenas frações de segundos, né, depois do Big Bang, ou seja, o Big Bang representa esse momento onde energia e matéria, né, dá origem a todo o universo que a gente observa. Nesse momento do universo, a gente tem altas temperaturas, da ordem de 10 a 32 kelvins. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês essas escalas de temperaturas. Então, nesse momento, energia e matéria estão ali juntas. A gente pode falar do tempo. Esse universo se expande com o tempo e se resfria com o tempo. 13,8 bilhões de anos depois, essa temperatura que antes era 10 a 32 kelvins, baixou a 3 kelvins. E aí nós temos todos os processos. Temos esse momento do universo bebê, 380 mil anos depois do Big Bang. E nesse processo a gente tem formação de galáxias, formação de estrelas, formação da vida. E nós estamos aqui hoje olhando para esse universo. Nesse processo de formação do universo, eu mostro para vocês essa imagem de campo profundo do Hubble. Então vocês podem ver, é como se eu estivesse no telescópio espacial Hubble olhando o mais profundo possível do universo. Então vocês estão vendo várias galáxias de diferentes tipos, diferentes morfologias, estrelas. Essa é a imagem mais profunda que a gente tem do universo. Então nós temos no universo galáxias variadas, cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. Nós temos estrelas variadas, outros 100, 200 bilhões de estrelas nesse universo. A gente tem formação de sistema solar, né? O nosso próprio sistema solar, com a formação de planetas. Nós já temos aí catalogados mais de 3 mil planetas fora do sistema solar. A gente tem a formação da vida. Bom, entre essas 100 bilhões de galáxias do universo, uma galáxia em particular, que é a nossa galáxia, a Via Láctea. Então, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, ela se parece com uma galáxia como essa. Nós não podemos fazer ainda um selfie da nossa própria galáxia, né? Então, essa é o que a gente acha que seria a nossa galáxia. E o nosso Sol, ele está aqui na periferia, nos braços da nossa galáxia. Então, o nosso Sol é apenas uma das 100 bilhões de estrelas dessa nossa galáxia que a gente chama Via Láctea. Bom, então, dando continuidade, a gente olha para o céu, todo mundo aqui tem experiência de olhar para o céu. Quando a gente olha para o céu, se a gente, claro, sair da poluição luminosa de Porto Alegre, por exemplo, se a gente for para a zona rural, a gente olha para o céu e percebe no céu estrelas com diferentes características. A gente observa estrelas mais azuladas, a gente observa estrelas mais esbranquiçadas, amareladas. Então tem duas quantidades fundamentais que a gente precisa entender, né, para poder entender esse processo de formação estelar que está associado com o próprio processo da vida do ser humano. As estrelas não são seres humanos, mas as estrelas nascem, elas crescem, elas evoluem e elas morrem, tal qual os seres humanos. Então, para a gente entender esse processo de evolução estelar, a gente precisa entender essas quantidades fundamentais. A primeira é a luminosidade e a segunda é a cor. Então, como é que a gente mede no nosso dia a dia a luminosidade? A gente mede no dia a dia a luminosidade com base, por exemplo, numa lâmpada. Uma lâmpada de 10, 20, 100 watts diz para a gente o quão brilhante essa lâmpada é. Bom, se eu pudesse, por exemplo, juntar muitas lâmpadas no Sol, eu teria que ter um número muito grande. 3,8 vezes 10 a 26 watts, ou seja, 3,8 seguido de 26 zeros. Então isso seria a quantidade de luminosidade do nosso Sol. Bom, em termos de cores, de temperatura, a escala que a gente gosta de usar é uma escala que no dia a dia a gente não fala muito. É a escala Kelvin. Essa escala Kelvin, ela é a nossa escala que a gente conhece, a nossa escala Celsius, mais 273. Ou seja, o 0 graus Celsius equivale a 273 kelvins e os 100 graus Celsius equivale a 373 kelvins. E o zero absoluto na escala Celsius negativa, para nós, é 0 Kelvin. Então essa escala em Kelvin é uma escala conveniente, porque a gente não tem números negativos nessa escala. Então só para ter uma ideia, para a gente preparar um bolo na nossa casa, por exemplo, a gente usa uma temperatura da ordem de 180 graus Celsius. Né?
a atmosfera do nosso Sol, por exemplo, a temperatura na atmosfera é da ordem de 6.000 graus Celsius. Então aí vocês têm uma ideia para poder comparar esses diferentes valores. Então a gente tem luminosidade e tem temperatura. Então quando eu olho para essa mesma estrela, esse mesmo campo que eu mostrei anteriormente para vocês, a gente pode destacar dois tipos de estrelas. A gente tem uma estrela aqui, que a gente chama de estrela supergigante azul, ou seja, a temperatura na atmosfera dessa estrela é da ordem de 12.000 kelvins. E a gente tem uma estrela supergigante vermelha, que vocês não podem ver, a Betelgeuse, que tem da ordem ali de 3.000 Kelvin. Então a gente tem que a cor em astronomia ela é uma indicação de temperatura. Qualquer imagem que vocês olhem ali por aí de astronomia, a cor desses diferentes objetos é uma indicação de temperatura. Então, enquanto que as estrelas vermelhas, elas são mais frias, e as estrelas mais azuladas, elas são mais quentes. E o nosso Sol, né? O nosso Sol seria intermediário, é uma cor amarelada, com a temperatura da ordem de 5.800 Kelvin. Então, qualquer coisa abaixo de 5.800 é o que eu chamaria de frio. Qualquer coisa acima de 5.800 eu chamaria de quente. Bom, mas o que é uma estrela? Então eu mostrei para vocês que para a gente caracterizar uma estrela, a gente usa a luminosidade e a gente usa a temperatura dessas estrelas. Mas o que é uma estrela? Então eu mostro para vocês esses berçários estelares. As estrelas nascem em nuvens moleculares como estas, que eu mostro aqui para vocês, né? Então essa é uma grande nuvem molecular. Aqui tem basicamente gás, hidrogênio e hélio. Hidrogênio e hélio, os dois elementos da tabela periódica, eles se formam nos primeiros 3 minutos de vida do universo. Logo depois do Big Bang, formam-se, nos primeiros 3 minutos, hidrogênio e hélio. Então, isso significa que onde a gente olha no universo, a gente vai encontrar hidrogênio e hélio. E é hidrogênio e hélio, esses dois gases, a base primordial para a formação de estrelas. Então, essas nuvens moleculares aqui, têm uma grande quantidade de hidrogênio e hélio. A nuvem molecular que deu origem ao nosso Sol, além de hidrogênio e hélio, a gente encontra uma outra fração pequena de elementos variados. E vocês vão entender até o final dessa conversa de hoje por que isso acontece. Então, essas nuvens moleculares que eu mostro aqui para vocês, elas são gigantes por efeito da gravidade, porque a gravidade ela é atrativa. Então, a gravidade começa a fazer com que essa nuvem se contraia. Esse núcleo dessa nuvem se torna cada vez mais quente, cada vez mais denso, e chega um momento que o núcleo é tão denso que reações nucleares acontecem. Então, lá naquele centro, a gente vai ter, no primeiro momento, hidrogênio, que é o elemento mais leve, sendo transformado em hélio. Então, somente quando esse núcleo alcança temperaturas altas e densidades altas, eu vou ter esse processo de fusão nuclear. Quando isso acontece, a gente diz que nasceu uma estrela, que é exatamente o que vocês observam aqui nessa região de formação estelar. Então, vocês estão vendo formação recente de estrelas e gás, hidrogênio e hélio, e aí, além do gás, a gente também tem poeira. Poeira são partículas que estão ali de silício, de outros elementos, carbono, né, oxigênio também. Bom, então, em resumo, a gente pode dizer que a estrela ela é um corpo gasoso, onde no interior dela acontecem essas reações nucleares, que vão transformando o elemento leve no elemento mais pesado. Então esse é o processo que a gente chama de processo de fusão. E nesse processo de fusão, essa estrela, né, emite luz. Né? Nesse processo de fusão nuclear, energia é liberada. E essa energia liberada é o que a gente vê. Então aqui eu mostro uma imagem bonita do pôr do sol em Porto Alegre, né, a nossa estrela, que a gente conhece bem. E vocês podem ver, né, a atmosfera seria a região mais externa, de dentro para fora da estrela, que a gente consegue observar. Então, a gente pode também dividir essa nossa estrela em diferentes camadas. E aí a gente aplica 4 princípios fundamentais. O primeiro princípio é o princípio de conservação de massa. O segundo princípio é o princípio de conservação de energia. O que quer dizer a conservação de massa? Cada esferazinha dessa aqui, imaginária, obviamente, porque a gente está trabalhando com teoria, a gente divide a estrela em diferentes camadas. Então eu posso dizer que, por conservação de massa, a soma total de massa da minha estrela vai ser a massa em cada camada. Então, se conserva a massa, eu não vou ter perda de massa. Eu somo todas as camadas e a massa total vai ser igual à soma das camadas individuais. Conservação de energia, também. A energia produzida em cada camada vai ser a energia total da minha estrela. E aí tem também o equilíbrio hidrostático. Como é que essa estrela vive? Quando essa nuvem molecular, grande, densa, né, e quente no centro, começa a transformar um elemento, por exemplo, hidrogênio e hélio, libera energia.
Então, esse equilíbrio isostático acontece exatamente nesse momento, quando o hidrogênio começa a ser convertido em hélio. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Todo o processo de vida da estrela vai ser determinado por essa briga constante entre a gravidade, que tenta fazer com que a estrela se contraia, e a energia que é liberada no centro da estrela, que faz com que a estrela se expanda. Esse processo de contração e de expansão, que é a instabilidade, né? A instabilidade que vocês viram lá no texto de Simone de Beauvoir, que é responsável pela formação, né, pelo equilíbrio da estrela. Bom, e transporte de energia, existe também energia liberada desse objeto. Então a gente tem transporte de energia por condução, por convecção ou por radiação, que eu vou mostrar também para vocês daqui a pouco. Então é exatamente isso. Aqui resume o que eu acabei de dizer. Quando a estrela está queimando, por exemplo, hidrogênio em hélio, nós temos essa condição de equilíbrio. A pressão térmica do gás, que é produzida no interior, faz com que o objeto se expanda, enquanto que a pressão gravitacional, responsável, né, a gravidade atuando, tentando fazer com que a estrela se contraia. Então, quando essas duas forças, a pressão térmica e a pressão gravitacional, estão em equilíbrio, a gente tem essa condição de equilíbrio. A estrela vai passar ali o tempo inteiro, muitos anos da vida dela, convertendo um elemento em outro. Agora, se a pressão térmica, por exemplo, for menor do que a pressão gravitacional, a gente tem contração, porque significa, né, que a pressão gravitacional venceu, que a pressão gravitacional tende a puxar a estrela para o centro. Quando a pressão térmica é maior do que a pressão gravitacional, essa estrela vai se expandir. E vocês vão ver que ao longo da vida da estrela, esses processos serão recorrentes. Bom, mas essas estrelas, elas não nascem sozinhas. As estrelas também são como nós. A gente é sociável, a gente quer estar sempre em grupos. As estrelas também não nascem sozinhas. 80% das estrelas no universo formam sistemas binários, ou sistemas terciários, ou associações, como essas que eu mostro aqui para vocês, ou aglomerações, como essa imagem que eu mostro para vocês. Então vocês podem perceber que esses dois tipos de aglomerações de estrelas que a gente encontra na nossa galáxia, a Via Láctea, têm cores diferentes, né, formas diferentes e idades diferentes. Então, esses objetos, por exemplo, são objetos jovens. Jovens quanto? Numa escala de milhões de anos. Esses objetos aqui são objetos velhos, numa escala de bilhões de anos. Então, essas estrelas, elas são formadas, né, junto com outras estrelas. A gente não forma uma estrela isoladamente. É um processo muito mais raro do que a formação de estrelas formando aglomerações ou sistemas binários ou terciários. Se eu pudesse contar essas estrelas, digamos que eu lá conto o número relativo dessas estrelas em relação à massa dessas estrelas. Então, aí eu estou mostrando para vocês qual é o número de estrelas de cada massa para toda estrela acima de 10 vezes a massa do Sol. Então, por exemplo, entre 10 e 150 massas do Sol, uma massa do Sol está aqui, uma massa do Sol é 1,98 vezes 10 elevado a 30 quilos. Então, se eu tenho, por exemplo, no processo de formação estelar, entre 10 e 150 massas do Sol, eu vou formar uma estrela. Entre 2 e 10 vezes a massa do Sol, eu vou formar 10 estrelas. Entre 0,5 e 2 vezes a massa do Sol, eu vou formar 50 estrelas. Entre 0,08 e 0,5 massas do Sol, eu vou formar 200 estrelas. Então, vocês percebem que essa função de massa que eu estou mostrando para vocês aqui, diz para nós que no universo a gente encontra estrelas de baixa massa. A gente tem muito mais estrelas de baixa massa do que estrelas de alta massa. Então, a luminosidade, ela cresce nesse gráfico de baixo para cima, e a temperatura, ela cresce da direita para a esquerda. Ok? E essa luminosidade é a luminosidade relativa ao Sol. Ou seja, o Sol vai estar ali em 1. Está ali o Sol. Então, o Sol, como eu estou fazendo relativamente a ele, a luminosidade é 1. E a temperatura na superfície do Sol é da ordem de 5.780 Kelvin, por aqui. Então, o Sol está ali. A nuvem molecular que deu origem ao Sol, essa nuvem molecular é uma nuvem molecular fria. A temperatura dela é de 10, 100 kelvins. Então, nessa escala, essa nuvem molecular ela estaria bem para a direita. Quando acontece esse processo de contração, né, todo aquele processo para começar a queimar hidrogênio no centro da estrela, a protoestrela, que estava lá no final, ela caminha e entra nessa sequência. Então, nesse momento, quando o Sol entra nessa sequência que está aqui nesse diagrama, a gente diz que a estrela está em equilíbrio. É o que está acontecendo com o Sol agora. O Sol está em equilíbrio, queimando hidrogênio no centro, sendo transformado em hélio. Agora, existem estrelas mais brilhantes do que o Sol
e mais quentes do que o Sol. Então eu posso dar para vocês, por exemplo, exemplos de Vega e Sirius. Essas estrelas são mais quentes e mais luminosas. Mas também tem estrelas mais frias do que o Sol e menos luminosas. A luminosidade muito mais baixa. Então vocês estão vendo que a gente tem aqui, né, começa a formar algo interessante. Se eu fizesse esse gráfico sucessivamente, eu encontraria algo assim. Eu encontraria muitas estrelas aqui, estrelas aqui. Então, essa sequência é o que a gente chama em astronomia de sequência principal. Ou seja, as estrelas, todas essas estrelas que estão aqui, né, cujas nuvens moleculares estavam lá para trás, todas essas estrelas estão nesse momento convertendo hidrogênio em hélio no centro. Além disso, essa sequência é uma sequência de massa. O Sol é a nossa referência. Então, todas as estrelas abaixo do Sol têm massas menores do que o Sol. Enquanto que as estrelas acima do Sol nessa sequência têm massas maiores do que o Sol. Então, essas estrelas que estão aqui, alta massa. Essas estrelas que estão aqui, baixa massa. Quanto tempo essas estrelas vão ficar aqui na sequência, no que a gente chama sequência principal? Depende da massa. O Sol, por exemplo, já passou 4,5 bilhões de anos ali. E vai viver outros 5 bilhões de anos. Essas estrelas de baixa massa, essas estrelas de baixa massa que estão aqui, elas vão viver muito mais tempo. Enquanto que essas estrelas que estão aqui em cima de alta massa, elas passam menos tempo na sequência principal, numa escala de milhões de anos. Então, o que eu posso dizer para vocês agora, a massa é fundamental. É a massa que vai dizer como a estrela vai viver e como a estrela vai morrer. E quanto tempo essa estrela vai passar na sequência principal. Bom, existem estrelas que não estão nessa sequência principal. Então, ali eu mostro para vocês Aldebaran e Arcturus. Então, vocês podem perceber que essas estrelas são maiores do que essa, elas têm temperatura mais fria e têm alta luminosidade. Essas estrelas a gente chama de estrelas gigantes. São estrelas que já terminaram no centro de queimar hidrogênio e hélio e passa ao elemento seguinte, que é o hélio. Então, quando isso acontece, muda luminosidade e temperatura e a estrela tem que se ajustar novamente à condição de instabilidade que a gente viu lá em Simone de Beauvoir. Ela novamente tem que se ajustar a essas diferenças em luminosidade e temperatura e vai mudando. E chega ali, nesse momento da evolução dela. Bom, continuando, tem estrelas ainda maiores, estrelas supergigantes. Elas têm temperaturas mais frias e luminosidades maiores. A gente chama de supergigantes vermelhas, porque a gente já viu que a temperatura está associada com a cor. Esses objetos mais frios são mais avermelhados. Bom, aí também tem estrelas que estão do outro lado, estrelas mais quentes e mais luminosas. Essas estrelas a gente chama de estrelas supergigantes azuis. Elas são maiores e mais quentes. Então a gente tem aí um diagrama. Depois, aqui embaixo, a gente tem uma estrelinha que é muito quente e de baixa luminosidade. Então, essa região aqui a gente chama da região das anãs brancas. Então, vocês estão percebendo que esse diagrama é um diagrama importante para nós, astrônomos, porque ele diz para nós como as estrelas evoluem, como é que as estrelas estão distribuídas nesse gráfico de luminosidade e temperatura, que é o que fisicamente, né, diz para nós como as estrelas variam ao longo do tempo, desde o nascimento, infância, adolescência, vida adulta e morte, que eu vou discutir mais adiante com vocês. Bom, então tá lá o resumo. Supergigantes, sequência principal, gigantes, supergigantes e as anãs brancas todas ali. Então, no caso do nosso Sol em particular, a gente tem aqui luminosidade e temperatura. Então o Sol está aqui na sequência principal. Ele vai evoluir para uma estrela gigante. Estava aqui tranquilamente em equilíbrio, convertendo hidrogênio e hélio numa escala de bilhões de anos. Depois ele começa a morrer. Quando o Sol sai da sequência principal, a gente diz que ele começou a envelhecer. Então o Sol envelhece e muda de lugar nesse diagrama. Então ele entra na fase que a gente chama de gigante vermelha, ele aumenta o raio, ele se expande, ele se esfria na atmosfera e ele vai varrer todos os objetos que estão ali do lado próximo, né? Mercúrio, Vênus, Terra, todos nós vamos virar churrasco, literalmente. Então nós vamos simplesmente virar pó no meio interestelar, né? Então depois que o Sol vira uma gigante vermelha, vocês estão vendo que ele segue esse caminho de evolução porque está acontecendo mudanças no interior
do Sol. E aí o que acontece? Ele joga no meio interestelar a atmosfera dele. Ele joga no meio interestelar essa atmosfera e o núcleo quente e denso lança muita energia nessa atmosfera que foi lançada no meio interestelar e forma essas imagens bonitas que vocês estão vendo aqui. Então, no envelhecer do Sol, a gente tem imagens bonitas como essas, objetos que a gente chama de nebulosas planetárias. Ou seja, as nebulosas planetárias é um gás ionizado por um núcleo muito quente ali no centro. E depois, finalmente, o Sol morre, ele entra aqui como uma anã branca, ou seja, um objeto extremamente denso, um objeto quase do tamanho da Terra, mas com uma densidade muito alta. E ele vai morrer ali tranquilamente com um núcleo inerte de carbono no centro, ou seja, um diamante. E ele vai passar ali bilhões de anos tranquilamente até se apagar. Então, esse é o processo que eu acabei de resumir de vida de uma estrela de baixa massa. Todas as estrelas entre 1 e 8 vezes a massa do Sol, elas vão passar por um processo similar. Elas vão se transformar em gigantes, vão jogar no meio interestelar a atmosfera, que vai ser ionizada e virar uma nebulosa planetária, e vai terminar a vida dela tranquilamente como uma anã branca. Aqui imagens mais detalhadas das nebulosas planetárias. Então, quem foi que disse que o envelhecer é ruim assim, né? Então vocês estão vendo que é belo, interessante, porque a gente pode aprender diferentes aspectos da física estelar, com base nesses objetos. Essas cores que vocês estão vendo aqui diz para nós a composição química desses objetos, a densidade desses objetos. Então, existem milhares de nebulosas planetárias de diferentes morfologias, de diferentes tipos na nossa galáxia. Bom, então, resumidamente, essa é a teoria. Luminosidade, temperatura, a variação de luminosidade e temperatura ao longo do tempo, e a gente consegue estudar toda a evolução estelar. Aí eu mostro para vocês uma imagem agora. Isso aqui é a observação. Nós, cientistas, nós pesquisadores, a gente tem essa possibilidade. A gente tem teoria, mas também a gente tem que ter observação para poder fazer o contraponto entre teoria e observação. Método científico, às vezes observação, depois teoria, depois observação, as coisas às vezes vão e voltam. Essa é a vida normal de um cientista. Então a gente observa um aglomerado globular, um daqueles objetos que eu mostrei para vocês, que tem milhares de estrelas. Esse é um aglomerado globular velho. Então vocês estão vendo essa imagem aqui, ela foi feita pelo telescópio espacial Hubble. Então vamos lá. Nessa imagem vocês estão vendo milhões de estrelas de diferentes cores. Essas cores, vocês já viram, diz para nós a temperatura desses objetos. Os objetos mais azulados são mais quentes, os objetos mais avermelhados são mais frios. Então eu dou um zoom nessa região central e eu vejo aí diferentes objetos. Agora, essa imagem ela é feita combinando diferentes filtros. É como se eu fizesse a composição de uma imagem na minha máquina fotográfica. Eu tiro e faço a composição de diferentes cores. Ou eu tenho uma imagem preto e branco, ou eu posso ter essa imagem colorida. Então eu faço uma composição de diferentes filtros. Então, tudo bem. Se eu quero ver, por exemplo, só a imagem vermelha, a imagem verde, por exemplo, eu só vejo os objetos que emitem praticamente no verde. Ou eu pego esse filtro azul, então eu vou ver só os objetos emitindo no ultravioleta, no azul. De novo, eu junto tudo isso. Agora, as cores são extremas, porque as estrelas vermelhas elas não vão emitir quase nada no azul e nem no verde. As estrelas, e assim vice-versa, as estrelas mais azuladas vão emitir apenas no azul. Então a gente combina de novo essas imagens e aí vamos começar a brincadeira. Vocês perceberam que nós, astrônomos, a gente gosta de separar as estrelas por cores. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega as estrelas, as azuis a gente coloca do lado esquerdo e as vermelhas a gente coloca do lado direito. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos separar essas estrelas, colocando as estrelas azuis para a esquerda e as mais avermelhadas, que aqui ficam mais esverdeadas, para a direita. No meio, vocês percebem que tem estrelas esbranquiçadas. Então, de novo, esse gradiente de cor é um gradiente de temperatura. Aqui são as mais quentes, aqui são as mais frias, ok? Mas também a gente gosta de brincar separando as estrelas por brilho, a luminosidade. Então vocês lembram? Agora vamos olhar baixo e cima. Vocês lembram que por luminosidade a gente gosta de colocar os objetos brilhantes para cima e os objetos menos brilhantes para baixo. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar esses objetos, essas estrelas inteiras, dessa maneira. E vocês percebem que forma o quê? Forma o diagrama
cor-magnitude. Esse diagrama cor-magnitude, ele é observado. Eu observei milhões de estrelas e fiz um gráfico de cor e magnitude, cor e luminosidade. Eu observo algo assim. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, de luminosidade e temperatura, é um gráfico teórico. É um diagrama teórico, luminosidade e temperatura. Então, você percebe que eu consigo fazer esse contraponto. Então, teoria e observação caminhando juntas. Então, o que vocês percebem aqui? Vocês percebem que essa sequência é a sequência principal. Todas as estrelas da sequência principal que estão aqui, essas estrelas que estão aqui, elas estão queimando, nesse momento, hidrogênio e hélio. E essas estrelas que estão aqui são as estrelas da sequência principal que estavam aqui em cima, que já evoluíram para o ramo das gigantes. Terminou o hidrogênio no centro, começou a converter hélio no centro. Quando isso acontece, elas mudam o caminho e seguem a trajetória delas de evolução por ali. Quando elas chegam ali, acaba o combustível no centro, começa a converter o novo elemento, então, de novo, elas entram nessa sequência e chegam aqui nas anãs brancas. Então, é observação e teoria juntas, que é o que eu vou resumir para vocês agora. Então, sequência principal, o ramo das subgigantes, o ramo das gigantes, o ramo horizontal, e aí chega na sequência de anãs brancas. Então, teoria e observação diz para nós que as estrelas realmente elas nascem da maneira que a gente acha que elas nascem, que a gente observa essas características. As estrelas passam bilhões de anos ou milhões de anos, dependendo da massa, nessa sequência principal, evolui para sequências como gigantes, supergigantes, e morrem como anãs brancas, dependendo da massa delas. Isso para uma estrela isolada. Mas eu disse para vocês que as estrelas nem sempre estão isoladas. As estrelas podem formar sistemas binários, que é o que eu mostro aqui. O que é um sistema binário? O Sol e a Terra estão ligados gravitacionalmente. Então, Sol e Terra formam um sistema binário. Então, um sistema binário estelar, eu tenho duas estrelas. Eu tenho uma estrela de baixa massa, uma anã branca, por exemplo, e uma estrela gigante, uma estrela de alta massa, ligadas gravitacionalmente. Como essa estrela é de baixa massa, ela começa a receber matéria da estrela gigante ali, né, que está ligada gravitacionalmente a ela. Essa estrela, da ordem de 0,5, 0,6 massas do Sol, começa a receber matéria. E existe um limite de massa no universo. Quando essa estrela de baixa massa alcança 1,4 massas do Sol, todo o sistema explode. Então, esse sistema explode é o que a gente chama de supernova do tipo 1A. Quando esse sistema aqui explode, lança no meio interestelar uma grande quantidade de ferro. É o mesmo ferro que está no sangue de cada um de nós. Né? O ferro que a gente encontra em tudo que é lugar no universo vem principalmente da explosão de sistemas binários como este que eu mostro para vocês. Numa escala de bilhões de anos. Então, porque essas estrelas aqui são de baixa massa, então o tempo para formar e para poder, né, para poder explodir é da ordem de bilhões de anos e dessa explosão gera-se ferro. Se a estrela tem alta massa, então aqui no centro dessa estrela eu vou conseguir formar elementos cada vez mais pesados. Então a estrela vai convertendo primeiro hidrogênio e hélio, depois hélio em carbono, e vai sucessivamente até o ferro. Por que isso acontece? Porque essas estrelas que eu estou mostrando para vocês aqui, elas têm uma massa superior a 8 vezes a massa do Sol. Todas as estrelas que nasceram acima de 8 vezes a massa do Sol, elas serão capazes de produzir no interior delas elementos tão pesados quanto o ferro. Somente até o ferro, porque, de novo, a natureza coloca mais um limite. Nenhum outro elemento da tabela periódica pode ser produzido no interior estelar, no interior de estrelas de alta massa, acima do ferro, porque não tem, nesse processo de fusão nuclear que acontece no centro das estrelas, não tem nenhum processo que consiga produzir elementos mais pesados do que o ferro, liberando energia. Bom, como isso acontece, nessas estrelas de alta massa, a gente vai ter, então, o resultado disso aí. Essas estrelas de alta massa, quando chega no ferro, ela não vai conseguir produzir elementos mais pesados e vai explodir como supernova do tipo 2. E nesse processo de explosão, o que sobra desse processo de explosão é o que a gente chama de remanescente da supernova. E nesse processo de explosão, forma-se uma grande quantidade de oxigênio. Oxigênio é o oxigênio do H2O, da água, que compõe o nosso corpo humano. Né? Grande porcentagem do corpo humano é água.
Então, hidrogênio, do H2O, ele é primordial, ele é formado nos 3 primeiros minutos de vida do Big Bang, depois do universo, né? Depois do Big Bang. O oxigênio é formado principalmente em estrelas de alta massa. Então, obviamente, nós somos produtos, né, das estrelas. Bom, então, o ciclo de vida das estrelas, tal qual Simone de Beauvoir resume para nós naquele texto sobre envelhecer, é basicamente isso. As estrelas nascem de uma nuvem primordial e, dependendo da massa dela, elas vão ter processos diferentes. Então, no lado esquerdo, eu mostro para vocês como é que evolui a estrela de baixa massa, entre 1 e 8 vezes a massa do Sol. Então, ela entra na sequência principal, vira uma gigante, expele a atmosfera no meio interestelar e morre como anã branca. Se a estrela é de alta massa, acima de 8 vezes a massa do Sol, ela também vai passar pela sequência principal, vai virar uma supergigante e vai explodir como uma supernova, e o que sobra pode ser um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Claro que as estrelas de alta massa, elas vão passar por esse processo muito mais rápido, porque elas têm muito mais massa. Então elas têm muito mais vontade, elas querem queimar tudo mais rápido e elas evoluem mais rapidamente. Bom, então, resumindo, a velhice é um sistema instável, no qual se perde e se reconquista o equilíbrio em cada instante. Então, esse, na verdade, é o processo por trás das estrelas. As estrelas, a todo momento, elas estão nessa briga entre expansão e contração, gravidade e pressão térmica, conquistando e perdendo esse equilíbrio e evoluindo, alterando as suas condições, né, de luminosidade e temperatura. A inércia é que é sinônimo de morte. A lei da vida e das estrelas é mudar. Então, as estrelas, elas vão mudando ao longo do tempo, elas vão jogando todo esse material no meio interestelar, que vai dar origem a outras estrelas, a outros sistemas, aos elementos químicos que formam o nosso corpo e que formam a matéria, que a gente chama de matéria bariônica, que é a matéria que a gente consegue observar, a matéria luminosa. Então, as estrelas são as fábricas dos elementos químicos. As estrelas formam 80% das galáxias como a nossa, né? 80% tirando a matéria escura, né? 90% é matéria escura, 10% é estrela, gás, poeira, e desse 10%, 80% é principalmente, né, por conta das estrelas. As estrelas são fundamentais para a vida tal qual a gente conhece, e as estrelas, elas conseguem nos dar informações sobre as galáxias. Então, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. E aí, gostou do Simply Física? Você pode assistir muito mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGSTV e escolher o programa que você quiser. Tchau!